Olá, meu aluno! Estamos aqui para mais uma aula sobre a língua portuguesa. E continuaremos o nosso trabalho com relação à classe gramatical advérbio. Você lembra, né? Lembra que o advérbio é uma classe gramatical muito importante no mundo do concurso público, mas principalmente para a nossa comunicação diária. Precisamos lembrar que esse advérbio ele é mapeado em 3 momentos. Em um momento morfológico, em um momento sintático e um momento semântico. Morfologicamente falando, o advérbio é uma classe gramatical invariável, beleza? Que modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Mas muita calma, esse advérbio é invariável sim, em gênero e número. Mas você sabia, e nós já estudamos isto, que o advérbio pode sofrer flexão, variação de grau. Sintaticamente falando, o advérbio funciona como adjunto adverbial. Para ratificar, o advérbio ou adjunto adverbial, ele modifica 3 classes gramaticais: adjetivo, advérbio ou verbo. Mas não podemos esquecer, ele pode modificar também uma oração inteira. E semanticamente falando, o advérbio é a única classe gramatical responsável pela modificação. Qual modificação? O advérbio ele comunica uma circunstância. Ele modifica o adjetivo, ele modifica um outro advérbio e modifica o verbo quando não modifica uma oração inteira. Essa modificação, meu aluno, é a enunciação de uma circunstância. E olha que há muitas. Por mais que saibamos que a NGB só oficializou 7, mas são muitas as circunstâncias. E essas todas atreladas ao todo-poderoso contexto. É o texto, é o contexto que imprime a circunstância defendida pelo dono da caneta. Hoje continuaremos o trabalho com esta classe gramatical riquíssima. E olha que nós já conversamos bastante sobre ela, vimos muita teoria no primeiro bloco. Hoje nós faremos o fechamento da base teórica e prepare-se, faremos exercícios para fixar a teoria, né? E para treinar você para as famosas pegadinhas nas provas. Porque quando se faz questão sobre o advérbio, você sabe, não adianta só dominar o advérbio. O advérbio possui alguns inimigos, algumas classes gramaticais que ora são confundidas com o advérbio. E é por isso que na hora do concurso público nós misturamos tudo. Ok, e o que vamos fazer? Estudarmos o advérbio, suas classificações. E depois, hora da prática. E aí, podemos começar? Está tudo esclarecido? Você já está em prontidão? O ambiente, o seu material, a iluminação, a sua água, celular distante, está tudo ok? Meu aluno, bons estudos, conte comigo e vamos para a primeira informação. Advérbios, mapeamento para que você não se esqueça da nossa caminhada. Sintático, o mapeamento pode ser semântico e o mapeamento pode ser morfológico. Ok, Cláudia? Formas estilísticas de grau dos advérbios. Esse momento que vamos agora trabalhar é um momento muito interessante e cada vez mais recorrente. Nós sabemos que o advérbio pode sofrer flexão em grau, mas olha o que andam fazendo com esse grau do advérbio. Existem certas formas criativas próprias do coloquialismo que fazem da gradação o grau do advérbios. Isso, eles fazem a gradação dos advérbios. Veja o que vem acontecendo. A repetição da forma adverbial gera a forma superlativa, que é o uso do advérbio em sua instância máxima. Observe, volto já já. Chegaremos logo logo
Quando nós comunicamos volto já já, o que significa na verdade? Que nós não demoramos, nós vamos e voltamos rapidinho. E quando nós falamos chegaremos logo logo, chegaremos muito rápido. Repare que quando nós falamos logo logo, é que chegaremos rapidíssimo. Em outras palavras, no coloquialismo, essa estratégia vem funcionando muito bem. De tanto ser usado esse recurso, hoje já está presente nas melhores provas elaboradas pelas melhores bancas desse nosso país. Então, fique atento à criatividade do povo brasileiro na hora de trabalhar essa variação do nosso advérbio. O prefixo super e outros, ou sufixo aumentativo ou diminutivo, fazem a forma superlativa também. Ele fez super rápido a prova. Olha como o povo foi criativo. Ao falar ele fez super rápido, na verdade, ele fez muito rápido a prova. Só que ao invés de usar muito rápido, que é um advérbio de intensidade, modificando o adjetivo rápido, o que fez o criativo trouxe um prefixo. Ele fez rapidão ou rapidinho a prova. Meu aluno, rapidão ou rapidinho, pode ter certeza, acelera mais do que ele fez rápido a prova. Então, vale essa criatividade, Cláudia? Vale. No mundo do texto, vale a competência. E a competência ela é anunciada quando o processo comunicacional se efetiva com sucesso. Quem não entende, hoje, século XXI, ele fez rapidão a prova. Quem não entende no século XXI, ele fez rapidinho a prova. Chego logo logo. Quem não entende esses recursos criativos criados por nós brasileiros para otimização da comunicação? Já está de manhãzinha, preciso trabalhar. Você observou? Foi usado um sufixo diminutivo. Tudo isto que nós estamos vendo é a serviço da variação, da flexão de grau. Nada de flexionar o gênero, nada de flexionar o número. Repare, a flexão só pode ocorrer no grau. Expressões metafóricas. Esta mulher fala pelos cotovelos. Recurso muito pedido pelas bancas semânticas. E olha, para acertar a identificação de um advérbio criado por uma expressão metafórica, é necessário conhecimento de mundo, é necessário repertório. Só quem conhece bem o idioma sabe traduzir pelos cotovelos como falar demasiadamente. Quando nós falamos, essa criança fala pelos cotovelos. O que significa isto? Que ela fala muito. Mas olha, isso é um acordo estabelecido no coloquialismo. Logo, é considerado uma expressão metafórica. Está valendo? Está valendo. Mas, Cláudia, em uma dissertação, lá no meu concurso público, é indicado o uso dessa expressão metafórica? Depende. Essa resposta não poderia ser outra. Depende. Qual é a linha de defesa que você seguirá? Qual é a linha argumentatória que você assumirá? Lógico que se for uma linha formal, pelos cotovelos, não é a melhor escolha. Mas você pode brilhar numa linguagem mais despojada, sem cometer erros. Você prestou atenção que essa explicação está na gramática, inclusive sendo ensinada. Marcelo luta pra caramba. O Marcelo luta pra caramba, nós sabemos. Nós sabemos o que significa pra caramba. Significa que ele luta muito,
É muito interessante esse recurso que nasce no meio do povo. É a linguagem abraçada pelo povo que, pela força do uso, hoje está aqui no nosso momento língua portuguesa. Então, primeiro momento, expressões metafóricas, porque são expressões comparativas, ok? E elas estão sendo ensinadas no mundo dos advérbios, nossa aula de hoje, porque a intenção de quem usa pelos cotovelos é falar que alguém comunica muito. E se eu falo pra caramba, eu quero intensificar muito também. Beleza? Valor discursivo. Primeiro, você tem de entender o que é o discurso. Legal? Esse discurso não se resume em um amontoado de palavras em uma folha. Longe disso. O discurso, ele cria naturalidade, identidade, autenticidade quando as partes usam o mesmo código e alcançam a intenção. Então, se eu falo e você entende, o discurso foi efetivado. Por isso, comunicação acontece. Mas se eu falo, ou se eu escrevo e você não entende nada, primeiro, o discurso não foi decodificado e a comunicação não aconteceu. Então, o valor discursivo do advérbio é algo que interfere muito na interpretação de um texto. O advérbio tem muitas funções discursivas ou textuais. Vamos nós, caso a caso, os principais casos. Valores anafóricos, catafóricos e deíticos. Meu aluno, você já ouviu em algum momento das suas aulas essas palavras? Anaforia, cataforia e deítico? Muito bem. Haverá lá no módulo de interpretação aulas específicas para os recursos anafóricos, catafóricos e deíticos. E o motivo? Esses recursos discursivos não pertencem só aos advérbios. Quero dizer, não são só os advérbios que podem acionar dentro de um texto a anaforia ou a cataforia ou deítico. Não só os advérbios. Outras palavras também, outras classes gramaticais também podem estabelecer esse ir e esse vir dos comandos dentro de uma produção textual. Por enquanto, fique com um breve conceito sobre cada palavra e depois a demonstração. Anafórico. Anafórico é jogar para antes. Catafórico é levar para depois. Ok? Não, Cláudia, não entendi nada. Então, mais uma vez. Anafórico. Levar para antes. Fórico é levar. Catafórico é levar para depois. Ok? E deítico vem do latim apontar. E se eu tenho de apontar é porque o vocábulo não estará aqui dentro do contexto, estará lá fora, em um contexto maior. Então, alguns advérbios de lugar, eles sinalizam para os referentes textuais. E esse levar para antes ou levar para depois é exatamente esse referente. Fica mais claro em um exemplo. Aí deve estar fazendo calor, mas aqui está um frio. Você observou as palavras negritadas na cor azul? O aí e o aqui. Claro que você entendeu a mensagem. Aí deve estar fazendo calor, mas aqui está muito frio. O texto foi escrito na nossa língua portuguesa e a estrutura sintática está perfeita, assim como as relações morfológicas. Mas o interessante é o desafio semântico. Quando a semântica desafia você a responder: aí, que lugar é este? Aqui, que lugar é este?
Tenho plena consciência que você responderá: Cláudia, eu não sei. Eu entendi a mensagem, mas eu não sei onde é o aí, onde é o aqui. Eu só sei que são lugares. Isso, meu aluno, você não sabe qual é o lugar do aí, como também não sabe qual é o lugar do aqui. Mas você sabe que essas pessoas estão estabelecendo um diálogo e que elas sim sabem perfeitamente o que significa o aí e o que significa o aqui. Concordas comigo? Pois bem, essas palavras que não apresentam os referentes dentro do próprio contexto são consideradas dêiticas. Dêiticas esse vocábulo deítico exige uma capacidade de inferência aprimorada. E você só vai conseguir descobrir os referentes se você conseguiu interpretar com competência da primeira linha à última desse texto. Qualquer deslize, qualquer ausência pode gerar uma resposta equivocada. Então, você conseguiu entender que um vocábulo deítico é aquele que vai precisar da sua dedução, da sua interpretação, da sua inferência para o reconhecimento? E mais, hein? Se é uma inferência, é uma possibilidade de verdade. Você precisará dominar bem o contexto para não marcar a alternativa errada. Próximo. Tanto no Rio como em São Paulo há tráfico de drogas. Enquanto aqui as UPPs vêm melhorando o cenário carioca, lá há outras intervenções. E aí, meu aluno, será que desta vez você consegue descobrir qual local está sendo anunciado pelo advérbio aqui e pelo advérbio lá? Você percebeu que desta vez o texto chega e ele dá um suporte para você? Você precisa interpretar. Não adianta estudar valor discursivo sem primeiro ter a excelência da interpretação. E eu não estou falando só compreensão. Esta já se deduz que você já possui. A compreensão é o primeiro degrau. Interpretação é o mais difícil. Então, para você identificar um anafórico ou um catafórico, você precisa compreender e interpretar. E aí, meu aluno, aqui, onde é esse aqui? Professora, pelo contexto, aqui é o Rio de Janeiro. Enquanto aqui as UPPs vêm melhorando o cenário carioca, não só aqui remete ao Rio de Janeiro, como carioca também. Olha aí, você percebeu que o anafórico é mais confortável? Só que o aqui, por ser lugar, claro que o referente número 1 é Rio, que aparece antes do vocábulo aqui. Carioca é uma outra referência, mas é de lugar para lugar. O aqui recupera Rio. E fale a verdade, Rio apareceu antes da palavra aqui ou depois da palavra aqui? Apareceu antes. E se apareceu antes, é uma anafórica ou uma catafórica? Sempre que o referente aparecer antes, o vocábulo, ele é um referenciador anafórico. E o Rio, que é o sinônimo, é o referente anafórico. E ele só é referente por ele estar antes. Lá há outras intervenções. Você interpretou, verificou que o lá só pode ser São Paulo? Mais uma vez, o referente textual encontra-se antes da palavra destacada. E se a palavra destacada é o lá e o seu sinônimo contextual apareceu antes, claro que mais uma vez foi acionado o recurso anafórico. Então, para você interpretar um texto,
muito importante estudar as relações sinonímicas das palavras. Você percebeu que o referente e o referenciador são sinônimos? Referenciador é o ponto de partida, é a palavra que o examinador ou o professor que elaborou a questão destacou. E o referente é para onde você foi, é o sinônimo da palavra apresentada. Quando esses sinônimos aparecem antes da palavra ou das palavras destacadas, nós acionamos o valor anafórico dessas palavras. Vem antes. Apenas lá é o lugar onde eu quero viver no futuro. Salvador. Mais uma vez você observou a palavra lá negritada, na cor azul. Mas você consegue descobrir onde é esse lugar que esta pessoa quer viver no futuro? Cláudia, claro que sim, está escrito. Isso, sempre estará escrito. O valor anafórico e o valor catafórico, esses valores trarão os seus referentes na superfície textual. Tem de ser assim, diferente do valor deítico. O deítico não apresenta o referente na superfície textual, e sim no campo da inferência, em um contexto maior, fora desse texto número 1, fora desse contexto posto para você. A resposta, o equivalente, o sinônimo de um deítico, estará sempre fora desse texto. Agora, lá não é sinônimo de Salvador? Salvador não é sinônimo de lá? Você percebeu que Salvador aparece depois do advérbio lá? Então, se o referente, se o sinônimo apareceu posposto, apareceu depois, nós acionamos o valor anafórico ou catafórico destas palavras. Catafórico, que significa levar para frente, ok? Então, o lá, que foi a palavra destacada pelo professor, é o referenciador catafórico. E Salvador, que foi o encontrado, foi o sinônimo, é o referente catafórico. Beleza, meu aluno? Agora, verifique a importância de um advérbio dentro dos estudos discursivos, dentro de um texto. Eu não preciso repetir vocábulos, uma vez que nós sabemos que a repetição lexical, a repetição de palavra, empobrece e elimina, prejudica muito a elegância textual. Então, nesse momento, nós usamos os advérbios nas suas condições sinonímicas. E não só advérbio, você verá no módulo de interpretação que outras classes gramaticais brilham nesse comando sinonímico dentro de um contexto. E aí, compreendido? Verificou? Beleza? Muito bem, meu aluno, vamos avançar. Alguns advérbios de tempo. Vamos nós. Ontem, muito sol. Hoje, só chuva. Amanhã, será o quê? Meu aluno, aproveite mais esse momento para dominar o deítico dentro de um texto. Repare que em nenhum momento o autor desse texto entregou para você uma referência sinonímica. Ele só anunciou ontem, hoje e amanhã. Mas a pergunta é, você possui informações sobre o momento de produção do texto? É, meu aluno. Se você não sabe o momento que esse texto foi produzido, e aí? Como saber o ontem? Nós não sabemos o momento de produção do texto. Como saber a data do hoje e do amanhã? Sem um referente de partida, você concorda que não dá para afirmar que o ontem foi dia 5 e que o hoje é o dia 6 e que o amanhã será o dia 7? Não dá, porque essas palavras são deíticas. Vai uma cola. Os advérbios de lugar e os advérbios de tempo são, no comum, deíticos.
Reinaldo chegou às 2 da manhã bêbado. Foi acordar às 2 da tarde do dia seguinte. Só aí, então, se deu conta que tinha de ligar para sua mãe. Agora é anaforia. Por quê, Cláudia? Preste atenção. Reinaldo chegou às 2 da manhã, bêbado. Foi acordar às 2 da tarde do dia seguinte. Então, quando nós falamos dia seguinte, nós já damos uma dica. Dia seguinte, olha lá, volta a palavra. Então, do dia seguinte, às 2 da tarde do dia seguinte, só aí então deu conta de tudo. Ele chegou de madrugada, dormiu e só acordou à tarde do outro dia. Então, se é o dia seguinte, eu só posso ter amanhã anterior e não amanhã da semana anterior. Fique atento a isso também. Cá está um exemplo de locuções que funcionam como anafóricas. Muito bem, advérbio de modo, o assim, merece a nossa atenção e muito. O advérbio assim, nós já conversamos sobre ele nos outros módulos, né? As mulheres sempre foram assim. 2 pontos, leais e vingativas. Você percebeu que há na superfície textual sinônimo? E sempre que existiu sinônimo, fique esperto. Há um comando ou anafórico ou catafórico. Se foi destacado o advérbio assim, o que acontece? Nós entramos na expectativa para entendermos o que significa esse assim, que é um advérbio de modo. Aí a resposta aparece logo depois. O autor explicita o que significa o assim. Leais e vingativas. Você observou que o sinônimo apareceu depois da palavra assim. Se o sinônimo apareceu posposto ao vocábulo assim, nós acionamos uma cataforia. Vamos ratificar que a anáfora e a catáfora, elas nada mais são do que a caça dos sinônimos contextuais. Exatamente isso. Eu não falei sinônimos reais. São sinônimos que só valem para esse determinado contexto. O assim, se você for ao dicionário de sinônimos, você não encontrará assim sinônimo de leais e vingativas. Claro que não, porque os sinônimos que eu estou referindo são os sinônimos contextuais. Repito, só valem para esta produção textual. As meninas levavam os salgados, os rapazes levavam as bebidas. E era assim que a gente fazia as festinhas. Assim, meu aluno, não retoma uma palavra, e sim há várias palavras, retoma uma ideia. Assim que a gente fazia festinhas. Como se fazia as festas, Cláudia? Assim, as meninas levando os salgadinhos e os rapazes levando a bebida. Então, a anaforia nem sempre é a volta a uma palavra. Pode ser a volta a um conjunto de palavras, a uma ideia. Legal? Ao conjunto de ideias. Percebemos com esses exemplos que os advérbios têm papel coesivo muito importante dentro das construções textuais. Recurso coesivo, Cláudia? Sim. Eles servem para ancorar. Ancorar significa buscar o que está antes, antecipar o que está depois. Isto estabelece dentro do texto uma conexão. Por isso que eles são classificados no mundo da semântica como circunstanciais coesivos, porque eles podem sim criarem amarras dentro de um texto. Beleza? Parte muito interessante e é um momento dedicado à interpretação textual. Na verdade, é a gramática a serviço da interpretação. Meu aluno, vamos continuar. É nesta batida que eu quero você do início ao fim. É muito importante que você
Sempre que encontrar alguma pedra no caminho, dúvida surgir, pare a aula, pause a professora Cláudia. Não vale dúvida. Dúvida não ajuda. E se você cair nessa cilada de pensar, é uma duvidazinha, depois eu vou resolver esse problema, já vou adiantá-lo que você não vai resolver esse problema. Você estará criando um outro problema e se você não resolver rápido, você pode perder o controle da situação. Excesso de informações não administradas, olha, esse excesso não administrado, melhor falando, ele gera um problemaço. O nosso tempo não é compensado. Por mais que saibamos que tudo vale a pena quando a alma é pequena, para esse brilhante conselho funcionar, nós precisamos fazer a nossa parte. Beleza? Tempo para você, faça as anotações, começamos um bloco. É muito importante que você parta para o próximo sem dúvidas. Consulte e até daqui a pouco.